Olá, como vocês estão? Bom dia, meninos, meninas, crianças, adultos. Quando eu falo meninos e meninas, é meninos e meninas da minha idade, ou 50 mais, ou 50 menos, é todos, né? Tô aqui hoje, tava começando a limpar o vidro do meu guarda-roupa, porque tá, ó, aqui, balcão, paninhos, franelas, começando a limpar o vidro, né? Porque eu mesmo coloco a mão assim e mancha tudo, né? E aí eu falei, vou limpar, porque o pouco é mais, né? Todo dia eu faço um pouquinho, todo dia eu faço um pouquinho. Não tem tido feito faxina, não tenho feito faxina por quê? Porque eu moro sozinha, né? E, e raramente assim eu dou uma boa faxinada uma vez por mês, e aí eu vou mantendo, vou limpando uma coisa que eu vejo que tá sujo. Banheiro não, banheiro é toda hora, né? Eu gosto de meu banheiro sempre cheirosinho e limpo. E aí, por conta da minha gatinha, eu tenho que estar aspirando a casa, né? E ela solta bastante pó, gente. Bastante pelo, pessoal. Deixa eu vir pra cá, pra vocês me verem. Hoje tá um dia bem escuro, né? Tá chovendo. E eu ia até na feira, mas não vou, porque tá chovendo. E aí eu comecei a gravar, né? Porque falei, vou gravar e quero abordar hoje o que eu tô vivendo, né? Que é viver sozinha, morar sozinha. E é um tema assim bem complicado de abordar, porque tem muitas pessoas que vivem, quando entra nesse processo de morar só, né? Fica solitário, fica doente às vezes, entristecidos, né? Porque não se preparam, né? Ninguém nunca se prepara, na verdade, para morar sozinho. Principalmente mãe, né? Mãe acha que sempre vai ter um filho do lado dela, ou principalmente mãe solo como eu, que não sou casada. E aí meus filhos todos, né, casaram, o caçula não casou, mas não mora comigo. E aí, a princípio, né, eu achei que eu ia ficar depressiva, tal. Claro que no início eu senti muita falta, né, e sinto até hoje, mas a gente tem que entender que os nossos filhos têm a vida deles, né? Eles não vão parar a nossa vida, perdão, eles não vão parar a vida deles para poder viver para sempre com a mãe e com o pai, né? E aí, meninas e meninos, faz um ano, né? Vai fazer um ano que eu tô morando sozinha e tô me adaptando muito bem, né? Porém, esses dias eu viajei, acho que eu gravei um vídeo, acho não, gravei vários vídeos, que eu tive que ir no Pernambuco porque eu tenho um pedaço de terra lá, um pedacinho de terra que eu não chamo nem de sítio, porque não tem, assim, muita fruteira, sabe? É um pedaço de terra bom, porém lá, quem é de lá sabe que terra lá não tem muito valor, porque todo mundo tem bastante terra, né? E hoje também está aparecendo financiamento, loteamentos, enfim. E aí eu fui, fiquei quase 2 meses lá. E aí minha família toda lá, ainda tem bastante família lá, irmãos, sobrinhos, cunhadas, primos, tios. Então, eu tenho uma casa lá, mas só que eu fiquei passando esses dias na casa do meu irmão. Perdão, pessoas, que eu virei as costas para vocês. Deixa eu arrumar aqui. E deixa eu sentar de novo na minha caminha, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei lá com todo mundo, né? E foi maravilhoso, que eu revi todo mundo, eu me aproximei muito da minha família, dos meus irmãos, coisas que eu já morei um ano lá, ou foi 2, né? Deixa eu pôr mais pra cá, gente, pra nós se ver melhor. E
não tive tanto contato, assim, porque, gente, é como fala, é o tempo, né? Tempo é muito valioso. E nessa viagem eu tive muito tempo com eles, nunca estava sozinha, estava no meu irmão, nós tomávamos café junto, eles iam trabalhar, quando voltavam, a gente almoçava junto, à noite jantava, ficava batendo papo, aí durante o dia eu ia para minha casa, que é pertinho, mas eu nunca estava só. E aí quando eu cheguei, sim, bateu assim meio que uma, não digo depressão, mas uma tristeza, assim, sabe? Porque aí eu me vi sozinha. Claro que meu filho, eu tenho um filho que mora aqui pertinho de mim, mas ele é casado também, tem a vida dele, né? Tem as minhas netas, assim, minha nora, enfim, tem a vida dele, né? E é essa vibe que eu falei pra vocês, né? Todo mundo tem sua vida e não vai parar pra estar comigo, né? E eu sou aquela mãe bem, assim, que eu acho que meus filhos têm sim que cuidar da vida deles. E é por isso que eu quero muito cuidar de mim assim, fazer exercício, comer direitinho. Para que eu não fique assim, claro que a velhice ela traz comorbidade, né? Mas a gente tem que querer ser o melhor possível. E é sobre isso que eu quis falar hoje, pessoal, que a gente não se prepara para a solidão, de estar sozinha. Eu acho que ninguém se prepara para isso, nem pensa nisso. Tanto é que há estudos, né, que falam sobre o ninho vazio, de quando a gente se depara, né, com um ninho vazio, quando os filhos casam ou vão morar sozinhos, enfim, muitos pais entram em depressão e perdem a vontade de fazer as coisas e isso, porque nós somos acostumados, né, sempre tá fazendo as coisas para os filhos, a casa tem movimento, né, e tá, às vezes até nos irrita. Eita, meu chinelo caiu. Às vezes os pais até se incomodam com o barulho e com a bagunça e tal, mas isso aí faz parte da vida da família, né? Do pai e da mãe. E como eu sou divorciada, eu não tenho uma pessoa do meu lado, né? E por esses dias eu acabei me sentindo assim, falta de pessoas, de conversação, mas é porque eu tava lá, né? E aí, agora já voltou tudo ao normal, porque eu gosto mesmo da minha casa. Eu já gravei um vídeo sobre isso, que a minha casa é um lugar onde eu me sinto acolhida, abençoada, em paz, né? Eu troco passeios pela minha casa. É bem verdade que quando dá uma, assim, eu saio, vou num canto, vou numa loja, vou olhar, se a pessoa não é obrigada a comprar, né? Compra quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, olha, mas pelo menos você sai de casa, porque eu sair de casa não é necessariamente você ir gastar, né, pessoal? Quem tem, ok, quem não tem, espera para quando tiver, né? E aí, graças a Deus passou, né? E eu tô ótima, tô bem. E é isso, pessoal. Que a gente não se amolde aos nossos filhos. Porque eles têm a vida deles, sabe? E eles têm os afazeres, né? Trabalham muito, correm muito, como nós tivemos no nosso tempo, né? E tem mães, né, que fica assim, que até quer pegar demais no pé do filho, acaba até muitas das vezes trazendo confusão para o casamento do filho, porque quando um filho casa, a família dele, na verdade, é a esposa e os filhos. Nós somos parentes, na verdade, né? E é isso, pessoal. Mas a gente tem que se preparar e eu, assim, eu tô vivenciando experiências. Deixa eu arrumar o celular aqui que tá torto. Tô vivendo experiências, assim, valiosas, sabe? Tanto comigo mesmo, sabendo que eu posso, né? Que eu posso cuidar de mim, que eu sempre cuidei, sabe? Sempre eu fui uma pessoa, assim, independente no sentido de eu não... Ah, eu preciso do médico, não, vou esperar que meu filho vai me levar,
ou que nem quando eu era casada eu fazia isso, e porque eu sou meio que inquieta, e eu também fui criada, que eu não fui cuidada assim, sabe? Não tinha condições de meus pais cuidarem. E eu vejo assim, emocionalmente falando, eles não tinham emocional, que o pessoal do Nordeste, eles casavam muito cedo, tinham muitos filhos e não cuidava de nenhum, né? Na verdade, as crianças sobreviviam porque os pais tinham que trabalhar muito na roça, né, para dar o básico dos básicos, e as crianças sobreviviam por ali, né? Uma avó por perto, olhando, ou até mesmo muitos, os irmãos maiores olhavam os menores, e é isso. E o emocional ficava para lá, ninguém sabia o que era isso, né? E aí, e é isso, pessoal. E aí eu aprendi muito, né? Vindo para São Paulo aos 16 anos, que eu até falei que eu vou fazer um remix do meu primeiro vídeo, né? E foi toda essa base histórica familiar na infância. Por um lado foi ruim, né? Porque eu me sentia desamparada, e quando eu vim para São Paulo, eu me sentia completamente desamparada. Mas por outro lado foi o que deu forças para mim cuidar de mim, dos meus filhos, ainda com muitas faltas, né? Com muitas falhas, como eu já falei. Mas nenhuma mãe, assim, eu acredito, pessoal, tô olhando o horário, o tempo aqui, tá? Para não ficar muito longo e muito chato o vídeo. Mas eu sei também que as mães, ela, seja de qualquer lugar, elas tentam fazer o melhor, né? Agora, depende do emocional dela, depende como ela tem que lutar para lidar com as crianças, e muitas mães são arrimo de família, mas isso é para outro vídeo. Mas enfim, pessoal, é isso. Tô aqui reaprendendo a viver sozinha. Eu que tinha um medo terrível de ficar só. Não por isso, sabe? Era emocional mesmo. E mudou, né? A chave mudou, Deus me ensinou. E eu tenho vivido tempos assim maravilhosos comigo mesmo. E aprendendo, né? Aprendendo que também sozinha a gente pode ser feliz, que a gente sozinho também pode fazer nossas coisas. E o que eu quero falar para vocês, mães, até mães jovens, né, que às vezes se sente tão solitária, e pais também, não se sinta só não, tá? Você chega a uma certa idade, como eu tô aos 62, e você ainda tem muita coisa para viver, muitos sonhos para realizar, e, e é isso. Se você gostou desse conteúdo, pessoal, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem, comentem, falem se vocês concordam ou não, porque eu não sou a dona da verdade, eu conto minhas vivências. E eu falo para vocês que quando eu falo que eu sou uma sobrevivente, não é aqui assim, sabe, contando, sabe, mimimi, nem ai, eu não tô sabendo falar a palavra, nem lamentando, nem isso não. Eu tô contando que a gente pode fazer tudo diferente, não importa se ontem foi difícil, hoje é o importante. Hoje você pode levantar e dizer, não, hoje eu vou fazer diferente, vou me animar, vou olhar para mim e saber que eu tenho um valor enorme, né? E que não importa o que esteja acontecendo, mas eu vou vencer. Em nome de Jesus, é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Olha, tá chovendo gente assim, chegando e se inscrevendo. Muito obrigada. Eu oro por vocês, porque eu sei que a vida de cada um não é fácil. Cada um tem suas batalhas, mas nós vencemos, ok? Bora! Bora pra cima!